Graça e paz, meus caros irmãos em Cristo Jesus, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu desde ontem fui questionado, inclusive uma pessoa disse que alguém falou para ela que as informações que estão passadas aqui são fake news, então eu quero hoje com rápidas palavras, que eu fiz um vídeo ontem, assim, ele ficou longo, mas ele estava tão específico, mas ia mexer em coisas que poderiam prejudicar o meu canal ou até mesmo a minha, enfim, podia prejudicar, Deus sabe o que podia prejudicar e eu não preciso ficar explicando muito aqui, porém vamos já direto ao assunto. Estou falando sobre a federação, você vai falar outra vez, irmão, essa vez eu preciso falar de uma forma diferente porque estão me perguntando e muita gente está falando que não é verdade, porque questionaram alguns irmãos que ocupam um cargo e falaram que isso não é verdade, que é fake news. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu não tenho interesse de divulgar nenhuma fake news aqui. Acontece que eu tenho que explicar para os irmãos primeiro que a informação que eu tenho não é fake news, certo? O encontro interreligioso em Roma houve, certo, irmãos? E outros encontros, como em Londrina e como em São Paulo, que inclusive em São Paulo ainda consegue se achar uma lista com o nome das igrejas que assinaram, que foram no caso. Mas se você for procurar hoje, mesmo quando tiver o fórum interreligioso, você não vai mais encontrar o nome das igrejas, porque o que me consta é que foi solicitado para não colocar o nome, ok? Isto que me consta. Eu estou passando apenas aquilo que eu sei, e o que eu ouvi, e o que eu investiguei. Não há interesse meu nenhum de denegrir a imagem de nenhuma instituição, mesmo porque não é esse o meu trabalho. Eu quero pregar o Evangelho de Cristo, mas denunciar aonde possa manifestar o pecado. Isto não generalizando. Estou tomando um cafezinho aqui, tá, irmãos? Não generalizando as pessoas que estão lá dentro e nem tampouco todo o corpo ministerial dessas igrejas, que não é uma só. Quando eu falo igrejas, não pensem vocês que eu estou falando da CCB, da fulana, da Bertrana. Estou falando de todas aquelas que estão compactuadas. Então tem pessoas que acham que eu estou falando de uma denominação só. Você está enganado. Você acha que é só a tua denominação que vai ser perseguida. Só ela que vai para o céu. Até nisso você pensa errado, tá? Porque não é isso. Eu tenho aqui, ó, documentos. Só que se eu fosse ler, irmãos, eu tenho aqui. Olha só, irmão. Eu tenho aqui. Ó. Ó. Tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tudo escrito. Eu poderia ler isso aqui tudo. Sabe quanto tempo demora para me explicar tudo que está aqui? Dá 1 hora. Eu fiz um vídeo. Mas não dá, irmão, eu fazer um vídeo de 1 hora. A não ser que alguém queira, eu mando avulso para você o vídeo, certo? Mas, caso contrário, eu vou fazer um aqui bem rápido para que você possa entender. Ele vai ser básico e simples, tá? Existe a federação? Existe. Desde quando? Irmão, eu vou começar pelo Fulton Sheen, que eu já falei muito dele e muitos nem acreditam. Fulton Sheen foi um bispo da igreja romana, muito considerado. Nasceu em 1908 e ele falou sobre esta federação que está inclusive muitos padres e outros clérigos que estão contra isso. Estão contra essas ideologias, porque essa federação ela tem uma ligação com a ONU. Uma pergunta, agora eu posso fazer essa pergunta para os irmãos lá que levaram o CNPJ, os irmãos do Brás. Foi o irmão Arnon. Irmão, eu não estou delirando, não estou falando mal, isso aconteceu. Se os irmãos explicarem bem certinho por que o irmão Arnon levou o CNPJ para a ONU, que não tem lógica nenhuma, certo, irmão? Porque não precisa levar, eu tenho provas aqui que não precisa. Vocês quiseram fazer o quê? Que a igreja do Brás fosse uma federação e que o super CNPJ ficasse na ONU. Então, como funcionaria isso? Funcionaria da seguinte forma. Imaginemos assim, ó.
Presta atenção. Isso com determinação, né? Com convite, com reuniões várias, que não foi uma só. Mas eu vou explicar então como se funciona um país. Eu vou pegar o Brasil como referência, tá? Eu sou brasileiro. O Brasil que ele é? Uma república federativa. Presta bem atenção. Aonde que é a federação do Brasil? Em Brasília, Distrito Federal. Por isso que chama isso. Quais são a subfederação? São os estados. Cada estado é uma subfederação. Cada subfederação tem o quê? Tem municípios. Os municípios respondem para quem? Para o governo do estado. Se é São Paulo, o município vai responder para quem? Para o governador do estado de São Paulo, certo? Se o governador do estado de São Paulo achar que não pode fazer aquilo, ele simplesmente chumba, vamos dizer assim, ele fala que não pode e o município tem que respeitar, porque quem governa, embora tenha o prefeito, mas quem governa aquele estado de uma forma geral é o governador. Ele é o representante de todo o estado. O município apenas ela é uma subfederação do estado. E o estado é uma subfederação do Distrito Federal. Quer dizer, o Distrito Federal manda uma ordem para o estado tem que responder. Se houver uma desavença, o estado pode ser, então, haver uma intervenção, certo? Do Distrito Federal. Deu para entender isso? Vamos transportar isso para uma igreja. Uma igreja que se torna uma federação. Tá? Ela é uma federação. E as outras igrejas, todas que assinam um documento, porque tem que assinar uma constituição, ou uma ata, ou algum documento eles têm que assinar. Eles se tornam o quê? Eles são confederados, eles se tornam uma subfederação da central, ou da sede. Então, quando a sede fala uma coisa aqui, eles são obrigados, pela lei, obedecer à federação, que é a igreja central. Mas essa igreja central, para ela se tornar uma federação de acordo à lei, hoje, ela tem que ter, se ela quer ser uma federação mesmo, a ONU está exigindo que ela tem que dar o CNPJ também na ONU. Esse é o motivo pelo qual o irmão Arno levou o CNPJ da congregação na ONU. Vocês estão entendendo? Então vamos fazer aqui uma comparação. Tem uma igreja, não vou falar da congregação, de qualquer igreja, ela não está na federação, ela não é obrigado, ela não está. Só que depois ela vai sofrer as consequências quando o anticristo vir, isso nós sabemos. Ela não está na federação. E ela tem uma outra igreja lá no Acre. E o pregador lá do Acre não se dá com o pregador de São Paulo e não se dão bem. Daqui a pouco ele fala, quer saber de uma coisa? Nós vamos sair deles, vamos ficar só nós aqui, ficamos com a igreja, porque foi nós que construímos e acabou. Aí ele entra na justiça, certo, irmãos? Entrando na justiça, o que acontece com ele? Ele tendo provas que aquela matriz, que ele é uma filial, está usurpando aquele povo que construiu aquela igreja com o suor do seu rosto, com documentações, etc, 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 ele consegue em ajuizamento, conforme o decreto que o juiz determinar, ficar com o prédio e com as pessoas que estão lá, que querem ficar. Se for uma federação, já não consegue. Ele pode procurar em qualquer tribunal, ele vai perder. Por que ele vai perder? Porque ele já tem o CNPJ central ligado a um CNPJ, super CNPJ, que está na ONU. Porque ele quer, como ele quer ser federado, quer dizer, não seria essa palavra, como ele quer comandar a igreja em todas as nações que têm a sua igreja, ele tem que colocar na ONU. Porque a ONU é que responde, ela é a Organização das Nações Unidas. Então, todos os países ligados à ONU, se a pessoa quiser fazer aquilo, ela tem que colocar também o CNPJ dela na ONU. Certo? Que aí, só que se a igreja falar assim, não, nós não vamos respeitar essa lei aqui, e a ONU falar assim lá, ó,
aquela igreja tal não está respeitando. Eles têm o poder de destituir aquela igreja, ou de pedir para a sede, ou para a central, tirar aquela pessoa. Você está entendendo? Porque ela é a superfederação. Já está o CNPJ lá. Então, quer dizer, não tem como dividir a denominação, mas a denominação também fica presa à Organização das Nações Unidas. Existe uma cadeira na ONU, que também é da WEA, que é World Evangelical Alliance, Aliança Evangélica Mundial, que fica na ONU. O que acontece? Quem está sentado, quem que é o líder que predomina lá? É o Papa. Estão entendendo, irmãos? Tanto é que o Papa pediu que fosse deixado dinheiro em Roma, ou investisse alguma coisa em Roma, mais ou menos assim. Tá? Isso foi, eu vi essa notícia. Tá? Depositassem alguma coisa em Roma, enfim. E vocês muito bem sabem o que está acontecendo com a igreja de vocês em Roma, que até já ser construída, não é? Agora presta bem atenção, irmãos. Tem fundamento isso ou não tem? Você acha que isso é mentira? Então agora, mas será mesmo que vai ter essa federação, que essa federação vai existir? Então agora você vai escutar, não eu falando, porque se eu falo, você fala que é fake news. Então você vai escutar agora um bispo, né? É claro que ele, porque os bispos também estão contra, tem muitos. Tem Vigano dos Estados Unidos e tem outros, Padre Dornelles e outros, irmãos, que estão contra esses movimentos aí. Por quê? Porque estando ligado na ONU, a ONU tem um projeto para 2030. E dentre esses projetos, ela tem ideologia de gênero, liberação do aborto, tá? E eu não vou entrar em outros detalhes, porque tem mais coisas ainda. Casamento do mesmo sexo, etc. Né? Então veja bem, irmãos, e tem que ser respeitado essa determinação da ONU. Inclusive com as criancinhas também, tá? Então, vai achar fake news? Você pode achar, porque ninguém vai querer descobrir isso, a não ser quem está investigando. Então, primeiro, eu vou colocar aqui o nome das igrejas que já estão compactuadas com esse sistema, ok? Não vou mostrar o nome do pregador aqui, porque eu sei muito bem que pode lhe causar algum problema. Eu acho que vamos ver aqui. Diversidade. Espera só um instantinho que eu vou botar no começo. Ó, esse aqui é um líder muito... É uma pessoa muito certa. Olá, Márcio. Pastor Daniel Batista aqui pelo canal Verdade em 10 Minutos. Deus abençoe todos aqueles que sempre me acompanham aqui nos temas de interesse cristão. Sempre no desafio de dar respostas aos acontecimentos que vêm atingindo esse mundo e principalmente também a igreja à luz daquilo que Jesus pregou. E hoje, o nosso tema aqui é diálogo interreligioso e a maldita teologia pluralista que insiste em se infiltrar dentro do meio evangélico. O propósito da minha denúncia aqui nesse canal é a iniciativa do governo do estado de São Paulo, pelo senhor Geraldo Alckmin, de institucionalizar um fórum interreligioso e eleger membros com a missão de estabelecer uma cultura de paz e liberdade de crença, com poderes jurídicos, tá? Qual o problema disso tudo, pastor Daniel? Que dentro dessas 80 correntes religiosas e representações religiosas que cederam, né? Essas já cederam, pessoas, tá? Para esse propósito, estão igrejas evangélicas, tá? Entre essas 80 correntes religiosas, me perdoem, está representações budismo, hinduísmo, catolicismo, islamismo, judaísmo, religiões afrodescendentes, etc, etc, etc. Isso está dentro do site do governo, tá? E aí vem as igrejas evangélicas. Igreja Batista, Metodista, Congregação do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Igreja Brasil para Cristo, Igreja Pentecostal Deus é Amor, Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Renascer em Cristo e Presbiteriana, que é o que na verdade eles estão discriminando aqui. Quem quiser, entra no site
Para você ver que eu não estou inventando nada aqui. Bom, agora eu vou terminar de explicar, porque senão vai demorar muito ali. Eu sei que vocês não estão tendo paciência, né? E uma que eu já falei muito sobre isso, eu sei de cor e salteado isso aí, irmão. Por misericórdia de Deus. Eu vou explicar uma coisa para vocês. O que significa isso tudo que ele falou? Significa que essas igrejas que já deram o nome, já estão comprometidas, irmão. Só que uma dessas aí, que eu não vou nem dizer o nome, não é só uma não, várias, tentaram tirar o nome da lista. Nessa lista, que ainda existe, eles não conseguiram tirar o nome. O corpo jurídico de uma dessas denominações está lá, sim, mas queria tirar o nome para não aparecer o nome. Vocês estão entendendo, irmãos? Todavia, não conseguiram tirar desta época, como também em Londrina houve, que eu tenho até inclusive uma página, mas se você for procurar na outra, você já não vai encontrar, porque eles conseguiram agora, não é só uma que você não vai encontrar, não é só uma denominação, é várias que eu quero dizer aqui. Quando eu falo várias, não é uma só, é várias denominações que tiraram, porque logicamente houve um impacto quando os membros souberam. Certo, irmãos? E os frequentadores souberam. Por que eu digo membros? Membros e frequentadores, porque na igreja que eu vim não tem membro. É só frequentador. Quando uma igreja tem membro, ele tem carteirinha. Ele pode tomar decisões. Ele pode tomar decisões, entendeu? Também, porque ele vai lá dentro, ele participa das reuniões, da convenção, ele fica sabendo de tudo. Isso é muito bom, é bom para eles isso, para nós que conhecermos a instituição. Mas a igreja a qual eu vim não tem nada disso, entendeu, irmãos? Só tem quem? Quem é do ministério, ok? Então você nunca fica sabendo de nada, sem contar que tem reuniões ocultas, sem contar que tem listas e ensinamentos que não são passadas nem para nós que éramos de 20 anos, de 18 anos de ancião, nós não sabemos nada do que acontece. Por quê? Porque existe reunião dos mais velhos, dos bem mais velhos, depois acho que é dos 6, dos 12, dos 24, mais ou menos assim, depois com todo junto. Quer dizer que, e tem um ensinamento que não pode vazar o que está dentro daquela reunião, porque se souber que vazou, senta. Quem já foi ancião sabe muito bem disso. Existe um código de ética que chama. Agora, isso ele está falando das igrejas que foram na reunião no estado de São Paulo, né, algum tempo atrás. Mas antes disso, já teve outras que esta denominação a qual pertencia já estiveram conversando. Né, eu não vou dizer qual foi o irmão que foi, eu sei o nome, mas eu não vou dizer. A informação que me chegou não é mentirosa, porque veio de uma fonte. Eu acredito nessa informação. Se a pessoa está mentindo, é um grande artista, porque essa pessoa me contou e me contou com toda assim, firmeza, e eu confio nessa pessoa que sabe que há reunião. Já houve outras reuniões particulares, inclusive, não foi ali dentro, sabe, irmãos? Então vejamos uma coisa, agora analisamos uma coisa. Por que, mais uma vez, que a denominação dá o seu CNPJ? Porque ela quer ter domínio total. Mas ela também sabe que ela já não manda mais sozinha. Porque tem um CNPJ lá, e quem que determina as ordens vai ser o Papa, ou o Papa que estiver no lugar desse Papa que está aí. Acabou, entendeu? Então isso vai dar força para a denominação no sentido administrativo? Dá. Eles podem usar isso como um termo. Inclusive, tem a denominação a qual estou falando, tem um escritório. Mas eles vão dizer para você o quê? Não tem como você perguntar. Eles vão dizer não. Porque muitos deles pensam que é assim também. Não, isso aqui é a fins de internacionalizar a igreja para facilitar envios e remessas de dinheiro para ajuda e tal, assim por diante. Mas eles não vão encontrar o outro lado, que o CNPJ deles está lá e que a ONU tem sim interesse de comandar o mundo. Você está entendendo, irmão? E está ali, está aí a profecia, e quando chegasse perto do fim,
as igrejas iriam se tornar uma federação. Não todas, mas aquelas que se tornassem seriam uma federação de igrejas do anticristo. Aí que é o problema. Mas como o irmão prova isso? Bom, então agora eu vou colocar uma pessoa falando isso que não sou eu, tá? Para que você fique mais tranquilo aí, porque você pode estar pensando que só eu estou falando, né? De sua religião. Agora vamos voltar aqui no comecinho, peraí. É claro que o Romano ele vai dizer que a dele é certa, né? Esse aqui, irmãos, aí, o anticristo na descrição desse homem aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir a página inteira aqui. Eu estou conseguindo abrir a página inteira, mas tudo bem. Ó. Esse aqui, irmão, é o Fulton Sheen, tá? Ele vai falar da Federação das Igrejas dos Últimos Dias, porque antigamente não tinha isso. Ele nasceu em 1908. Ele já tinha um documento que provava isso. E ele vazou, inclusive escreveu um livro, né? Depois, se eu encontrar o nome aqui, eu passo para vocês, que deve estar por aqui, tá? Porém, irmãos, quando tem esses livros, vocês podem procurar, já deve estar alterado, enfim. Vocês acham que isso daí fica assim, irmão? Não fica, irmão. Presta atenção. O anticristo. A descrição do venerável Fulton Sheen. Venerável Fulton Sheen, que nasceu em 1895 e faleceu em 1979, foi bispo de Rochester entre 1966 e 1969 e depois arcebispo de Nova York. Estamos vivendo nos dias do Apocalipse, os últimos dias de nossa era. Está lendo as duas grandes forças do corpo místico de Cristo e do corpo místico do anticristo estão começando a traçar as linhas da batalha para uma disputa catastrófica. O falso profeta terá uma religião sem cruz, uma religião sem um mundo por vir, uma religião para destruir as religiões. Haverá uma igreja falsificada. A igreja de Cristo será uma só, mas o falso profeta criará a outra. A falsa igreja será mundana, ecumênica e global. Será uma federação dispersa de igrejas e religiões, formando algum tipo de associação global. O Parlamento Mundial de Igrejas. Será esvaziado de todo o conteúdo divino e será o corpo místico do anticristo. O corpo místico na Terra, hoje, terá seu Judas Iscariotes e ele será o falso profeta. Satanás o recrutará entre os nossos bispos. Eles também estão tendo problemas. O anticristo não será assim chamado. Caso contrário, ele não teria seguidores. Ele não usará calças vermelhas, nem vomitará enxofre, nem carregará um tridente, nem exibirá uma cauda como Mefistófeles em Fausto. Essas máscaras ajudaram o diabo a convencer os homens de que ele não existe. Quando nenhum homem o reconhecer, mais poder ele exercerá. Deus se definiu como eu sou quem sou, e o diabo como eu sou quem não sou. Em nenhum lugar das Sagradas Escrituras encontramos justificado aquele mito popular que retrata o diabo como um bufão que está vestido de vermelho. Pelo contrário, ele é descrito como um anjo caído do céu, como o príncipe deste mundo, cujo negócio é dizer-nos que não existe outro mundo. Sua lógica é simples. Se não há céu, não há inferno. Se não há inferno, então não há pecado. Se não há pecado, então não há juízo. E se não há juízo, então o mal é bom e o bem é o mal. Mas acima de todas essas descrições, nosso Senhor nos diz que ele será muito semelhante a si mesmo e que ele irá enganar até mesmo os eleitos. E certamente, nenhum diabo jamais visto em livros ilustrados poderia enganar até mesmo os eleitos. Você entendeu, irmão? Não vou botar todo o vídeo, senão vai demorar, vai ficar grande que nem o outro que eu fiz, entende? Então aqui, ó, ele está explicando. Agora eu pergunto, você percebeu que ele falou que a igreja seria uma federação de igrejas? Ora, irmão,
Não era assim. O bom franciscano, na congregação, ele não fez igrejas, federação de igrejas, irmão. Não existe isso. Ele nunca fez isso. Ele não era a favor disso, irmãos. Será que os irmãos acham que ele não veio na inauguração da igreja de vocês por causa que ele era muito humilde? Nada disso. Ele não veio porque ele não queria isso e fizeram. E eu fico falando e tem gente falando que é fake news, irmão. Vai pesquisar. Eu não vou ficar tocando nesse assunto toda hora. Mas agora me pediram, eu tenho que falar, eu tenho que colocar a verdade para vocês, porque senão já me chamaram de mentiroso. Estou provando aqui, estou mostrando aqui. Mostrei documento, mostrei o próprio rapaz narrando aqui o documento que eu tenho comigo, entendeu, irmãos? Certo? E outras coisas, tá? Que vocês não sabem. Existem coisas ainda que eu não posso falar, porque senão pode me prejudicar. E eu também não quero que ninguém pense que eu estou querendo destruir nenhuma instituição. Poxa, ontem eu fiz um vídeo, alguém já viu esse vídeo, eu tive que tirar. Eu tive que tirar, irmão, porque eu sei que eu ia correr uma ameaça. Ia correr uma ameaça, ia ser perseguido. Posso ser perseguido até pelos órgãos, né? Vocês sabem quais, né? Porque esses órgãos não querem, eles não querem, irmãos, eles não querem de jeito nenhum. Eles querem polarizar o mundo entre direita e esquerda. Eu tenho que falar um pouco de política, não tem jeito. A esquerda e a direita, eles querem polarizar. Tudo é a mesma coisa, vamos falar bem claro, irmão. Eles querem só polarizar, ficar dois assim, ó. Porque dividiu em dois grupos. E tem que dividir o mundo em dois grupos. Por quê? Porque na teoria do anticristo é dividir para conquistar. Você está entendendo? Porque o Senhor Jesus falou, um reino dividido não subsistirá. Basta ler a Escritura. Então ele divide para depois ele conquistar. Então por isso ele vai aparecer como bonzinho, humanista, que quer ajudar todo mundo, discurso de paz, discurso não sei do que, entendeu? Daqui a pouco ele vai e todo mundo vai falar, não, esse homem conseguiu a paz. Porque vai ter que cumprir, meus queridos, vai ter que cumprir. Ah, mas nós não vamos estar mais aqui. Eu não posso dizer isso. Eu creio que o Senhor Jesus vem buscar a igreja, que vai ter o arrebatamento, isso eu creio. Mas eu não posso dizer isso. Pode estar. Nós já estamos vivendo isso. Será que vocês não estão percebendo? Os noticiários não estão comentando, mas aqui, irmão, do nosso lado aqui está tendo já praticamente um movimento aí que eu não posso falar aqui, porque senão o YouTube derruba o canal. Estão entendendo? Vocês não são obrigados a acreditar em mim. Continuem onde vocês quiserem. O pior ainda, é tão fácil de descobrir isso, porque eles querem acabar com a Bíblia. Eles não querem que você pregue mais Jesus Cristo, não é eles, é o Espírito que está neles. Eu vi um pregador esses dias falar assim, que esse nome, congregação no Brasil, é um nome fantasia, porque o verdadeiro nome é graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, irmão, como que vai comparar uma instituição, um CNPJ? Será que por aí você já não vê que está tudo errado? Sem precisar de federação, sem nada, eu já não quero ficar num lugar assim. Me perdoe, mas é verdade. Uma pessoa que fala que a igreja é a graça de Deus, isso é uma tremenda de uma ignorância bíblica, irmão. A graça de Deus é o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz. Está querendo roubar a glória de Jesus Cristo para colocar em quatro paredes? E qual é a intenção dessas coisas, dessa instituição? E qual a intenção de construírem muitos templos? É claro, eles estão ligados à maçonaria e à franco-maçonaria. Vocês querem saber? Eu estive em um lugar, já falei, se vocês não quiserem acreditar, não acredite, que um maçom, certo? Eu não vou falar mal dele, porque é uma pessoa muito educada, uma pessoa que me tratou muito bem. Isso não tem nada a ver com a crença dele. E também não tem nada a ver com maçonaria, porque eu não sei muito sobre isso e não tenho nada contra ninguém. Apenas eu vou falar o que ele me propôs. Quando acabei de atender o funeral, tá? Ele veio falar comigo, me cumprimentou, porque eu fui atender um funeral de uma pessoa que não era da igreja que eu era, porque eu já não estava mais lá, mas a pessoa confiava em mim, sabia que eu tinha ministério e me convidou para me atender o funeral do seu filho, porque o seu dirigente da sua denominação estava na França, tinha ido viajar, e eu fui até lá.
Inclusive, com muita dificuldade, porque eu não tinha dinheiro para ir, tá, irmãos? Precisei pedir um dinheiro para a pessoa me ajudar, para mim chegar até lá. E mandou tão pouquinho, tadinha, não fez por mal, mas, sinceramente, se Deus não fizesse... Eu cheguei lá, irmãos, eu tive que clamar a Deus. Eu falei, Senhor, como é que eu vou chegar lá agora, eu e minha esposa? Esse dinheiro aqui, se eu for pegar um ônibus ou um táxi que tinha que ser, porque era longe do terminal lá do trem, acho que aqui chama comboio, eu não vou chegar a tempo e mesmo assim esse dinheiro não vai dar para pagar o táxi. Só dá para pagar o ônibus, e o ônibus para mim ir e voltar até a estação e depois voltar para minha casa, porque eu tinha o cartãozinho do metro que já estava pago. Metro, aqui fala metro, não é metrô, sabe, irmão? Eu olhei para o céu e falei, Senhor, foi tu que preparou de eu vir aqui? Como é que eu vou atender esse funeral, Senhor? Eu não tenho como ir. E eu tenho vergonha de ligar para a pessoa. Mas eu falei, eu vou ligar, quem sabe ela manda alguém me buscar aqui no terminal. Eu liguei, ela não entendeu nada. E eu também não falei, manda alguém me pegar. Não falei, desliguei. Tá bom, irmão, Deus abençoe, daqui a pouco eu tô aí. Daqui a pouco de que jeito? Irmão, era longe, irmão. Irmão, sabe o que aconteceu? Eu orei para o céu e falei, Senhor, tem misericórdia. Prepara um carro para mim. Quando eu acabei de falar, parou um carro de um senhor português, tá? E me deu... Eu fui até ele, conversei com ele, ele olhou para mim. É difícil um português que não conhece outra pessoa colocar alguém no carro dele, tá? Isso aqui é praticamente impossível. Eu falei com ele, ele olhou para mim e falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou numa capela, mas o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ah, tá, porque aqui chamam de pastor, né? Ele não conhece muito esse negócio de ancião. Eu peguei, sou. Então assim, o senhor entra no carro que eu vou levar o senhor lá. A esposa dele não gostou, porque ela estava com pressa para ir no shopping, não sei aonde. Sei que eu entrei no carro, a minha esposa entrou, ele colocou na frente da capela mortuária, atendi o funeral. Quando atendi o funeral, acabou, aquele homem veio bem vestido, muito educado, não tem nada para falar contra ele, pelo amor de Deus, não torçam as coisas. Estou falando agora da forma pessoal dele, muito educado, me cumprimentou e falou assim para mim, você tem alguma igreja? Eu falei, não. Mas você não prega em nenhuma igreja? Eu falei, não. Nossa, mas eu achei bonita a pregação. Por que você não tem igreja? Eu falei, eu não tenho porque eu não tenho, né? Eu sirvo a Deus assim, autônomo. Ele falou, você quer ter uma igreja? Eu falei, eu não posso, né? Porque eu não tenho condições. Eu falei só assim. Quando ele começou, eu falei, mas eu posso fazer uma igreja para você. Estou falando disso diante de Deus, irmão. Para que eu vou mentir? Eu falei, o senhor pode? Posso. E tem gente que tem a cara de pau de entrar aqui na internet, irmão, e dizer que eu estou querendo ganhar dinheiro. Vocês acreditam nisso? Se vocês quiserem acreditar em mim, vocês acreditam. Não quiserem, não acreditam. Mas eu estou falando da verdade. Ele falou com muita educação e com muito respeito, viu, irmão? Ele falou assim para mim, não, eu construo uma igreja para você. Eu falei, o quê? Eu construo, eu sou maçom. Falou bem assim, eu construo. E você está pagando aluguel? Eu falei, tô. E você quer também parar de pagar aluguel? Eu já construo a igreja e faço uma casa nos fundos para você. Bonitinha. Eu falei, mas como assim? Eu sou dono de uma construtora aqui na França e também tem uma outra na África do Sul. E eu sou maçom. E falou o grau dele lá. Eu não me lembro se é 33, 23, eu não me lembro. Sei que ele falou o grau dele lá. E ele pensou que eu era também, né, irmão? Por certo, sei lá, eu queria me ganhar, sei lá. Sei que ele foi educado. Eu peguei e falei assim, o senhor vai em alguma igreja? Ele falou, vou. Qual igreja que o senhor vai? Eu vou na Congregação Cristã de Portugal. Ah, é? Sim. O senhor gosta? Não, é a minha igreja, né? Eu gosto. Ah, tá. Mas vocês ajudam muito, né? Ele falou assim, nós ajudamos. Até inclusive tem igreja aqui que eu construí praticamente sozinho. Agora eles vêm dizer que não tem nada a ver com a maçonaria. O homem contou para mim, ainda disse para mim assim, ó, se eu tô chateado com um aí, que eu mandei um dinheiro para ele fazer um negócio lá, ele usou o dinheiro para abrir uma empresa para ele vai se ver, eu vou ter que conversar com ele. Falou assim, irmão, na minha cara, eu tenho o telefone dele. Se algum irmão entrar em contato comigo para querer me falar alguma coisa, eu sou capaz de ligar para ele e falar, ó, eles falam mal de vocês, falam que não são nada e você está ajudando eles, certo? Então, irmão, você acha que se eu quisesse, eu ia estar aqui fazendo YouTube e não ganhando nada, irmão? Pelo amor de Deus, larga de falar. Se falar isso aí muito comigo, eu vou falar bem a verdade. Está errado, viu, irmão? Porque eu não ganho nada. E ele falou assim, bom, você quer me dar o seu telefone? Eu peguei e dei, deixei. Ele falou assim, ó, eu vou para a França, semana que vem eu estou de volta, eu vou te ligar para nós procurar já o terreno e nós já vamos começar a fazer. Eu fiquei assim, não, vou te ligar, pensa bem, eu te ligo tal dia. Eu falei, tá bom. Não deixei em branco, deixei assim só para ver. Para ver se ele ia ligar mesmo, se era verdade, se era conversa furada. Mas foi verdade, irmão. Ele ligou, entrou em contato comigo. E aí, irmão? Paz Deus, foi amém. E aí, irmão, como é que tá? Pai do Senhor, né? Ele falou, paz Deus.
Como é que tá? Eu falei, tudo bem. Então, vamos ver o negócio do terreno, irmão? Eu falei, irmão, me perdoa, mas eu não... É melhor eu ficar assim mesmo, porque eu já estou assim, um pouco enfermo. Não, mas não quer mesmo? Pensa bem. Eu falei, não, agradeci. Olha, eu quero agradecer imensamente. Eu não tratei ele mal, ele foi educado comigo, pelo amor de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, vem irmão dizendo que eu quero ganhar dinheiro na internet. Apareceu esses dias mais um querendo ganhar dinheiro no YouTube. Irmão, ele ia me dar uma casa no fundo de uma igreja e ainda ia me ajudar, irmão, financeiramente. Eu não fui porque eu não quis, porque Deus... Sabe por que eu não quis? Porque aqui dentro o Espírito Santo falou comigo, não vai. Eu não fui mesmo. Eu não preciso dessas coisas. Eu quero entrar no céu, irmão. Eu não preciso de dinheiro de YouTube, irmão. Às vezes eu ponho alguma coisa aí porque eu tenho que fazer que nem eu fiz esses dias. Atender funeral, ir longe. E pensa que eu ganho todo mês, eu tenho que ir de a pé, irmão, se bobear. Né? E aí, como é que faz? É fácil você falar, né? Você não está na minha pele, você não sabe o que eu sofro. Agora eu estou denunciando uma verdade, você vai me chamar de fake news? Ah, pelo amor de Deus, irmão, vai estudar, vai ler a Bíblia. Irmãos, eles não querem que vocês leiam a Bíblia, tá? Fiquem sabendo disso. Você falou em estudar a Bíblia, eles vão ser contra você. E se o ancião pregar, ele tá, São José, Ribeirão Preto, sentaram o ancião por quê? Porque ele está estudando a Bíblia. Cooperador de jovem aqui, da Cova da Piedade. Por que perseguiram ele? Porque estava estudando a Bíblia e ensinando para as crianças. Falaram para ele não ensinar as crianças. Tá? Não ensinar as crianças Jesus Cristo. Por que eles querem tirar Jesus Cristo? Pega o Inário 4, vai lá ver, dá uma olhada. É muito bonito os hinos, eu gosto deles, de todos eles. Mas onde que está de Jesus Cristo ali? A palavra. Cadê aquele hino? É a Bíblia, é a palavra que ilumina nossos pés. Cadê? Tiraram por quê? Tiraram por quê? Não dorme o guarda de Israel. Por que tiraram Israel? Porque tem um grupo dentro desse grupo que é antissemita. Antissemita, tá? Não gosta de Israel mesmo. Porque eu já recebi comentário aqui de pessoas antissemitas. Antissemita comigo nem entra aqui no meu canal porque eu elimino já na hora. Eu não aceito que fale mal de Israel. Eu peço para Deus todo dia abençoar Jerusalém e abençoar Israel. Ah, mas eles não interessa. Isso é com eles e Deus. A minha missão é abençoar Jerusalém. Agora, se você entrar no meu canal para falar isso aí, eu te elimino na hora. Não quero você. Não quero aqui. Se tem algum antissemita aí, irmão, por gentileza, pode se retirar do meu canal, que eu não quero. Não quero nem ajuda de antissemita. Não preciso. Antissemita para mim é coisa de Satanás, irmão. Quando eu era menino, pequeno, eu nem sabia o que era antissemitismo, eu tive um sonho. Eu estava no meio de uma tribo cheia de barraca, irmão. E um gritou assim, vamos correndo que os antissemitas estão chegando aí. Eu acordei e falei, antissemita? Escrevi aquilo no papel, que eu não sabia o que era. Depois de quanto tempo eu fiquei crente, que eu fiquei sabendo o que era isso. Isso aí não é de Deus, será, irmão? Irmão, tá nervoso? Não estou. É porque eu falo assim, sabe, irmão, meu jeito, por causa que eu tenho dupla nacionalidade, até tripla, vamos dizer assim, né? Não vou falar mais nada. É porque é o meu jeito de falar. Irmãos do ministério da Congregação Cristã no Brasil, eu não tenho nada contra vocês. Eu não tenho nada contra irmão nenhum. Ninguém pode dizer que você tem raiva desse ou mágoa daquele. É mentira. Eu só tenho contra o esquema que está aí dentro escondido, que não é de Deus. Falem a verdade, irmão. Se vocês saíram disso, louvado seja Deus. Para mim é uma glória. Eu ficarei muito contente. Mas eu sei que não pode sair, irmão. Uma vez que você fez... E tem outras coisas aí que vocês não estão falando, irmão. Tá? Que eu não posso falar aqui. E que eu tenho como provar. Mas eu não posso falar. Porque eu sei que eu vou ser perseguido. Vocês não pensam que eu já não sei o que fizeram com 2 ou 3 irmãos? Certo, irmão? Eu não estou insinuando nada. Estou só falando que eu sei o que fizeram. Comigo vocês não vão fazer. Vai ser difícil. Tá? Porque Deus que me mandou falar. Eu não estou falando pela minha vontade. Você não quer acreditar, irmã? Não acredite. Tá? Você não quer acreditar em mim? Não acredite. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Veja com os teus próprios olhos. Já colocar que a Bíblia contém a palavra de Deus. Irmão, a Bíblia vai ser reescrita. Eu tenho outros documentos aqui. Eu posso fazer depois outro vídeo para não ficar muito longo. Vocês não imaginam. Esses homens não querem. Teve um que comparou a Bíblia como farelo, irmão. Um ancião famoso aí. Famoso para eles, que para mim não é mais. Eu gostava desse irmão. Chamar a Bíblia de farelo, irmão. Farelo é ele, irmão.
e vai ficar no pó da terra. Somos nós que somos pó e cinza. Agora a Bíblia é a palavra de Deus. Que farelo o quê? Esse ancião. E você ainda dá glória a Deus e diz que Deus falou na boca dele, irmão? Um homem que desfaz da Bíblia? Pelo amor de Deus, olha, sinceramente, eu vou parar por aqui. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Eu peço para os irmãos orar por mim, irmão, porque tá difícil, irmão. Eu entrei nesse assunto essa vez, olha, não é que eu quero parar de falar não, porque eu não tenho medo de falar, viu, irmão? Eu ponho minha cara a tapa aqui, eu não sou covarde. Não sou covarde. Sou capaz de ir lá no Vaticano, se Deus preparar a condição, e provar para vocês que tá lá o nome da CCB. Não brinca não, que eu sou capaz de fazer isso aí, irmão. Pode ser que eles me prendam lá e já me execute também, não sei. Eu acho que eles não fazem isso, né? São tão bonzinhos, né, irmão? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, paz de Deus. Só Deus sabe, né?